Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje eu trago para vocês esse projeto lindo e gratuito para o Dia das Mães. Eu espero que vocês gostem. E se gostar, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. A lista de materiais, o link de acesso ao molde vão ficar todos aqui na descrição do vídeo, juntamente com os links das minhas redes sociais para que você possa conhecer. Então agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula. Vambora! Aqui, gente, eu não vou usar termocolante nessa parte, mas se você quiser usar, pode usar, tá bom? Então, eu vou tratar aqui, eu fiz o risco do meu molde da tag no tecido, no avesso, e vou passar aqui um pouquinho de termolina leitosa nesse risco. Isso é para evitar que essa peça desfie depois que a gente faça o recorte, ó. Termolina secou, recorta no risco, e aqui eu cortei uma vez no tecido e uma vez no feltro. Para a dublagem, eu estou utilizando aqui a cola de silicone fria, então aplica a cola principalmente na bordinha ali do feltro, e aí eu vou vir com um pedacinho de papelão mesmo, vou espalhar essa cola, e aí eu vou colar o meu tecidinho por cima. Então, aqui eu fiz primeiro a parte de cima, e em seguida eu vou fazer aqui o mesmo processinho nessa parte de baixo, tá bom? Cuidado aí com o excesso da cola. Para a parte escrita da tag, vocês vão ter o molde um pouquinho menor lá no material. Então, como eu fiz? Eu peguei um pedacinho de papel seda, escrevi o texto que eu queria, eu escrevi à mão livre, mas vocês podem fazer esse mesmo processo utilizando alguma letra que vocês gostem aí, de fonte que já existam, tá? Então, escrevi o texto que eu queria dentro do desenho, né, do molde. Prendi ali o papel seda com os grampinhos na lateral. Eu tô utilizando aqui a linha de costura comum, dupla na agulha, mas se você quiser usar uma linha mais grossa, pode. E para o bordado, eu trabalhei com um ponto atrás, tá? Esse ponto eu já ensinei ele mais detalhado aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar um link aqui na descrição com a playlist de todos os pontinhos que eu já ensinei aqui no canal. E depois de bordar todo o texto, é só você retirar esse papel seda. E as partes que ficarem mais chatinhas, você vem com a agulha, ó, e vai tirando, tá bom? Essa técnica fica bem bacana. Então, depois que eu fiz o bordado, eu aplico a cola de silicone fria e colo essa parte escrita ali na frente da nossa tag. Aqui eu vou passar a chama do isqueiro em volta só para dar uma selada. E aí eu vou furar um buraquinho aqui no centro. Gente, eu tenho essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta de planta, mas pode ser qualquer coisinha que faça esse furinho. Se você não tiver o aplicador de ilhós, você pode simplesmente passar aqui, ó, o fio de juta e prender dessa forma, tá bom? Que também fica aí super bonitinho. Faça um buraco bem pequenininho, que é para esse tecido não desfiar muito. Mas aqui eu vou colocar assim um ilhós para dar um acabamento mais bonito. Então, eu tenho que abrir mais um pouquinho aqui esse buraquinho. É só o suficiente para o ilhós ele entrar bem justinho, tá? Não faça um buraco muito grande. Então, encaixou o ilhós, eu venho aqui com o meu alicate, já fecho e olha só como a peça ela fica bem bonitinha e bem charmosa. E aí, eu volto com o meu fio de juta, passo e prendo ali a minha tag. Ela tá prontinha. Esse fio de juta, gente, eu usei de uma própria juta que eu já tinha aqui, que já tô desfiando ela para outros trabalhos aqui, tá? E usei também esse mesmo fio de juta para fazer os botões decorativos. Então, aqui eu tirei 2 fios, fui enrolando e aplicando a cola quente aqui, ó, aos pouquinhos. Então, vai enrolando e vai aplicando a cola quente, que aí fica uma ideia de botãozinho decorativo aí super charmoso, mas você pode usar os botõezinhos tradicionais também. Aqui para tirar os fiapos, eu vou vir rapidinho com o isqueiro, ó, passar em volta, cuidado aí para não pegar fogo, tá bom? Para o roxinho da nossa girassol, eu fiz o bordadinho todo com ponto atrás, lembrando que eu vou deixar a playlist com os pontinhos aqui na descrição para vocês. Dobrei meu molde ao meio, furei aqui as marcações com a agulha, posicionei ali no feltro e fiz a marcação com a caneta fantasminha. E depois só fiz o bordadinho. Só a sobrancelha aqui não, eu faço só depois da peça cheia, tá?
Aqui nós vamos colar a franjinha, aplicando a cola de silicone ali só na frente mesmo da franja. Posiciona no roxinho, acerta tudo direitinho. E aí, a parte de trás eu fiz no mesmo tom mesmo que eu escolhi para pele, mas se você quiser fazer no marrom, aí fica a seu critério, tá? Eu vou começar o ponto caseado, então, ali, ó, por baixo do cabelinho, pegando o feltro só do roxinho e vou fazer esse pontinho até o outro lado, ó. Vou deixar ali na mesma altura e vou arrematar esse meu pontinho. O ponto caseado também, a aula vai estar na playlist que eu vou deixar para vocês aqui na descrição. Agora eu vou fazer a parte do cabelinho, ó. Eu faço a metade. Aí, ali onde eu comecei o meu ponto caseado, eu já sigo pegando também o ponto de baixo. E aí, ó, você para ali a costura na altura que você achar que tá bacana, tá certo? Arremato a linha e vamos fazer agora o outro lado. Começa da mesma altura que você parou lá do outro lado para que fique bem alinhado. E aí, vamos seguir o ponto e deixar a abertura para o enchimento. Para o enchimento, você vai enchendo aos pouquinhos, porque é uma peça bem pequenininha, e vai empurrando a fibra aí contra a costura, tá? Eu sempre faço o enchimento das minhas peças começando pelas laterais e depois eu coloco a fibra no meio. Então, aqui eu já enchi de uma forma bacana, já vou fechar mais um pouquinho essa peça, tá? E vou deixar uma aberturinha ainda menor, ó. Finalizei meu enchimento, eu apertei ali, já tá subindo a fibra, então para mim já tá bacana. Finalizei o meu ponto caseado, agora eu vou fazer só o meu pontinho de arremate. Gente, só lembrando que a lista de materiais que eu usei e o link de acesso ao molde vão estar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então, aqui, ó, nossa pecinha já está quase pronta. Agora, eu vou fazer aqui uma profundidadezinha nos olhos. Se vocês não quiserem fazer, não precisa, é opcional, tá? É só para poder dar um pouquinho mais de expressão. Então, passei com a linha, dou uma puxadinha bem de leve mesmo, tá, gente? Aí, vou lá no cantinho do olho e repito o processo. E aqui você pode substituir esse olhinho também por um olhinho de pérola, tá? Não precisa ser esse olhinho bordado se vocês não quiserem. Aqui eu já vou aproveitar também para fazer a sobrancelha. E daí, ó, a gente vai repetir o mesmo processinho ali do outro lado. Para arrematar a linha, você pode fazer esse processinho, ó, dá uns 2 nozinhos, entra com a agulha na peça e corta a linha bem rente, tá bom? Aqui eu vou fazer a bochecha. Eu utilizo a tinta de tecido, é um material que eu gosto, mas vocês podem usar o material que vocês já estão acostumadas a usar aí. E vou fazer pontinhos de luz com a tinta de tecido branca, e aqui eu tô utilizando um agulhão, porque é uma peça bem pequenininha. Então, para não correr o risco de borrar, tô usando o agulhão aqui. Agora, eu vou apagar aqui a minha caneta fantasminha, tá? De onde eu fiz a marcação, para não esquecer, que eu sempre esqueço, gente. Então, já apaga logo de início. Aqui eu vou colar essa parte do cabelinho da frente que ficou solta. Cuidado com a quantidade de cola para não manchar a peça de vocês. Enquanto a tinta da bochecha seca, vamos fazendo agora a nossa flor, tá? Aqui, gente, eu vou fazer um sombreado, é bem parecido com o que a gente fez lá na bochecha, porém vou fazer aqui com a tinta laranja. Então, molho o pincel, tiro o excesso em um pedacinho de feltro e vá dando batidinhas com o pincel ali até chegar à tonalidade desejada, tá? Você pode repetir aí quantas vezes achar necessário. Aqui eu deixei um pouquinho mais forte, porque no primeiro teste que eu fiz, eu achei que ficou muito clarinho. E como eu queria mais um destaque, então eu coloquei mais tinta. E agora, nós vamos sobrepor aqui as flores, intercala ali as pétalas, tá, gente? Aqui na hora do vídeo eu acabei encaixando, não intercalando tanto. Quanto mais intercalado, mais bonito aí vai ficar o efeito da sua flor. E ali naquele miolo que tá vazado, nós vamos fazer o ponto alinhavo, tá? Fez o pontinho toda a volta, a gente vai puxar essa linha para franzir aí esse girassol e dar um efeito bem bonito nele. Terminou de franzir, faz os pontinhos de arremate ali na parte de trás, que é para segurar bem essa flor aí no lugar, tá?
Gente, eu amo demais esse girassol, ele fica muito lindo, muito lindo. Vamos fazer agora a base do nosso girassol. Eu começo furando uma das partes do papelão, tá? É um furinho suficiente para passar o arame, tá certo? Aqui eu tô utilizando esse arame galvanizado, o que eu tinha aqui é um pouquinho mais grosso, então ele é um pouquinho mais difícil de trabalhar, mas dá para trabalhar. Aqui eu vou pegar um alicate para me ajudar, ó. Então, eu dobro ao meio, todo alicate, gente, eu sempre trabalho com ele dobrado ao meio, por questão de segurança, tá certo? Então, aperto bem e vou agora, ó, enrolando esse alicate não, desculpa, esse arame, tá bom? E aí, ó, deixa ele o mais retinho possível, vê se vai encaixar ali no papelão. Encaixou, a gente vai deixar uma medida dele ali, ó, pra gente dobrar. Então, eu vou cortar ali o excesso com alicate para deixar eles bem alinhados e vou virar, ó, tá? Porque é isso que vai dar sustentação aí no nosso caule da nossa plantinha. Então, dobrei ali para fazer o pezinho. Vamos agora preparar o feltro. Então, nessa parte do papelão aqui que eu fiz o furo, eu vou fazer uma marcaçãozinha ali com a caneta e aí eu vou vir, ó, com a tesourinha e vou fazer uma pequena abertura. Porque aí esse feltro e esse papelão são as partes ali onde nós vamos fixar o caule da nossa florzinha, tá bom? Agora vamos seguir então com a montagem mesmo. Eu vou encaixar aqui novamente agora o arame no papelão. Ajeita bem esses pezinhos, gente, ó, apoia na mesa, aperta para eles ficarem bem direitinho. E aqui a minha câmera parou de filmar, mas eu só apliquei bastante cola quente e colei um retalho de feltro ali para segurar o pezinho do arame, tá? Aqui eu recortei uma tirinha de feltro com essa medida que eu vou deixar aí para vocês na tela, mas é uma medida suficiente para cobrir ali o tamanho do arame de vocês. Não precisa ser necessariamente esse tamanho que eu usei aqui. Então, o processo é bem fácil, ó. Eu vou aplicando a cola quente e vou enrolando essa tirinha de feltro em todo o arame, tá? Então, aqui vá aplicando a cola quente, que é para segurar bem esse feltro, para ele não sair do lugar. E aí, chegando ali na parte de cima, é só cortar o excesso, se houver. Agora, vamos encaixar aquela base de feltro, né, que a gente fez o furinho. Por isso que é importante, ó, aplicar a cola em toda a extensão do arame, para ele não soltar, tá? O feltro. Aqui eu vou aplicar agora a cola de silicone fria nessa parte de cima, para segurar bem o feltro. Pode caprichar aqui na cola, tá, gente? Eu fiz a colagem de toda a volta e aqui eu vou recortar deixando uma bordinha. Essa bordinha aí, gente, no máximo aí uns 3 milímetros já tá de bom tamanho, não deixa muito mais do que isso não, tá? Vamos seguir agora colando a parte de baixo do papelão. Vamos colar esse feltro por cima, colar e recortar deixando a mesma bordinha que nós deixamos em cima. E depois é só fazer o pontinho caseado em volta, ó, ela vai ficar assim. Para o acabamento da parte de trás, nós vamos recortar a sépola 2 vezes e fazer esse furinho aí no meio, tá? E vamos encaixar ali no caule. Para as folhinhas, nós vamos ter esse molde lá no material para vocês, tá certo? Eu vou fazer aqui um bordadinho simples, com uma linha de destaque, como se fosse aqui aquelas nervuras da folhinha. Então, é uma marcação bem simples, tá, gente? Ó, eu vou dando pontos únicos, primeiro faço um ponto central, né? E depois vou fazendo pontinhos laterais. É um tipo de bordado bem tradicional aí para folhinha. Finalizados os pontos, a gente vai arrematar ali na parte de trás. Eu tô utilizando aqui, para questão de curiosidade, uma linha cor caramelo, tá bom? Para dar esse destaque. E aqui a gente vai dublar essas folhinhas. Lembrando que se você quiser usar aí termocolante, pode usar, gente, não tem problema nenhum, tá bom? É só porque eu não tenho hábito mesmo, eu gosto de utilizar a cola de silicone fria. Então, aqui, ó, eu aplico a cola principalmente nas bordas ali do molde e depois encaixo a parte de trás. Vou finalizar aqui a colagem do cabinho que eu deixei sem cola. E aqui, se sobrar alguma rebarba, você passa a tesoura para poder alinhar e depois passa a chama do isqueiro em volta bem rapidinho, tá, gente? Que é para selar e dar acabamento nessa peça. Aqui o nosso roxinho já secou, então vamos seguir com a montagem. Aplique uma quantidade generosa aí na parte de trás da cabeça, posicione na flor e pressione, ó, dessa forma
até a cola secar totalmente, que é para o seu acabamento ele ficar bonito, tá certo? Agora vamos encaixar a flor ali na nossa base, né? Eu vou aplicar um pinguinho de cola só ali na parte de cima, ó, bem pouco agora a princípio, tá? E vamos posicionar a nossa flor. Pressione ali até a cola secar totalmente. E aí, nós vamos seguir encaixando as nossas sépalas ali no lugar. Posicione a primeira sépala para ela ficar bem encaixadinha. Em seguida, aplique a cola quente. Aqui também não precisa ser uma quantidade exagerada de cola, tá? É só mesmo a quantidade necessária para fixar aí essa sépala e deixar a flor bem firme. Vou aplicar também ali na parte de baixo um pouquinho para fixar bem. E em seguida a gente vai subir a segunda sépala, que é ela que vai dar o acabamento mesmo da nossa peça. Coloque ela intercalada com a primeira sépala para dar esse efeito bem bonito aí na parte de trás. Agora é só finalizar a colagem do cabinho que tá solto ali na parte de baixo. Aplica cola, pressiona ali e espera secar para que essa flor ela fique bem firme no lugar. As folhinhas, ó, nós vamos posicionar dessa forma, aplicar a cola quente e posicionar ali no cabinho. Espera secar e aí você vai fazer esse movimento, ó, que é para essa folhinha ficar bem aparente. Aí cola ali para ela ficar nessa posição. Para dar um charme à nossa florzinha, eu vou colar uma florzinha ali na cabeça dela. Então aqui, ó, eu tô colando uma meia pérola. Isso aqui é a florzinha que a gente compra, é pronta, tá, gente? De aplique. E vou colar ali, ó, no cabelinho da nossa plantinha, tá? Então, ela ficou pronta, gente. Se você quiser, pode fazer o girassol tradicional também. Aqui no canal eu já ensinei a fazer um miolo realista aí, que fica bem bacana. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Vamos começar agora, então, a confecção da nossa caixinha. Então, eu começo aplicando a cola de silicone no papelão, tá? E eu aplico bem nas bordinhas, porque tem essa necessidade. E aí, a gente vai espalhar bem essa cola por todo o papelão, tá? Depois de espalhar essa cola, vamos posicionar o nosso papelão sobre aí um pedaço de feltro e depois estica bem, para que esse feltro ele fique bem esticadinho. Depois que essa cola secar, gente, a gente vai vir refilando esse feltro e deixar ele bem rente ao papelão, tá certo? Vamos repetir o processo com a cola e depois com um pedaço de feltro, só que agora, na hora do recorte, nós vamos deixar uma pequena margem de costura aqui em algumas partes. Então, essa primeira lateral aqui, ó, eu vou deixar uma margenzinha de costura. Vou deixar também na parte que vai ficar embaixo e na outra lateral. Na parte que vai ficar para cima, a gente pode cortar rente. Então, ó, lateral, parte de baixo, lateral com uma margem e a parte de cima rente. Essa margem eu deixei com aproximadamente 3 milímetros. Para o fundo da nossa caixa, nós vamos aqui repetir o mesmo processo que nós fizemos anteriormente, sendo que um deles nós vamos cortar rente ao feltro e no outro vamos deixar uma margem de costura, ó. Um com margem e o outro rente ao papelão. E agora, nós vamos juntar esses dois círculos de feltro aqui com a cola de silicone fria, tá certo? Aplica ali bem nas bordinhas, principalmente, que é para ficar bem coladinho. Antes de começar a costura, espere a cola secar bem, tá certo? Agora, vamos começar, então, a costurinha, ó. Vamos encaixar essa parte de baixo que tá ali com a margem. E vamos iniciar o ponto caseado. Nesse primeiro ponto, eu vou dar 2 pontos no mesmo lugar para poder travar bem essa linha e depois eu vou seguir fazendo ponto normalmente. Nesses primeiros pontinhos aqui, eu vou fazer com a peça deitada dessa forma, porque é mais fácil, tá? Mas logo em seguida, a gente já levanta. Quando eu faço aqui, gente, essa peça eu encosto ela na minha barriga porque eu tenho apoio para poder fazer, tá bom? Aqui no vídeo eu não tenho como, mas apoio, pressiono bem e aí a gente vai moldando, né, esse papelão e vai fazendo essa costura aí em toda a volta. Então, aqui vou arrematar, ó, meu último pontinho, dando 2 pontos à frente e vou entrar com a minha agulha ali, ó, no meio da peça e vou cortar a linha bem rente, tá bom? Ao feltro. E aí, eu vou fazer o ponto caseado agora ali nessa outra parte, na lateral, tá bom?
Aqui, se você tiver alguma dúvida, ó, eu sempre apoio a peça ali na mesa e vou fazendo pontinho até chegar ali na parte de cima. Essa peça vai ter um acabamento na parte de cima, tá? Que ela vai ter duas funções, acabamento e encaixe da tampa. Então, o que que eu faço? Eu aplico a cola ali e dobro mais ou menos um pouquinho abaixo do meio aí dessa tira, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai medir ali dentro da nossa caixinha, vamos recortar um pouquinho do excesso, ainda deixando uma sobra, e vamos começar a colagem, ó. Então, eu aplico a cola quente ali na parte onde eu dobrei e encaixo essa marcação certinha ali, ó, na borda do nosso potinho, tá bom? E a gente vai fazendo isso, vai pressionando, vai esticando a tira até chegar ali do outro lado. Chegou do outro lado, dá uma pressionada, porque é normal esse papelão ele vir aqui para fora, tá? Dá uma estufadinha, acerta ali, alinha esse excessozinho que sobrou e corta ele um pouquinho mais, mas ainda assim deixa uma sobrinha ali sobrepondo, tá? Continua a colagem ali da parte que ainda está solta. Pressiono bem ali, ó, a caixinha, que é para ela ficar mais arredondada. Agora eu vou fazer um último recorte aqui nessa sobra, que é para deixar ele mais retinho, tá? Porque ele não tava tão retinho. E aqui eu vou fazer uma dobrinha para dentro, ó, para dar mais um acabamentozinho. Fiz a dobrinha, vou aplicar a cola quente e aí a gente vai encaixar, tá? Aqui não tem jeito, vai queimar o dedinho um pouquinho. Espera essa cola secar totalmente, tá, gente? E aí, depois que ela secou, a gente vai fazer esse movimento aí, ó, dobrando essa tira pro lado de fora, tá certo? Dobrou tudo pro lado de fora, vamos começar a aplicar a cola quente e vai puxando essa tira para baixo. Aqui nessa parte de trás, ó, não deixei tão alinhado, porque depois eu vou colar um acabamento, então não tem problema, tá? Aqui na parte de dentro, você pode pegar um agulhão de cabeça para baixo, vai passando nos cantinhos para empurrar o filtro para dentro, caso ele tenha ficado ali aparente, né, para fora. E aqui, ó, para dar mais o acabamento dentro, eu vim com a minha agulha de costura e vou raspando o feltro, ó, naquela dobra que a gente fez. Olha como ela fica bem perceptível depois que passa a agulha. Agora, para dar um charme do lado de fora aqui da caixinha, eu recortei uma tirinha aqui na minha juta, eu vou deixar o tamanho aqui na tela para vocês. E vou dobrar essa juta ao meio, da mesma forma ali que nós fizemos com a tira, só que a juta eu vou dobrar ao meio mesmo, aplicando a cola e vai dobrando ela, tá? Depois disso, você vem com a tesoura, vai acertando para ela ficar o mais alinhada aí possível. E depois eu passo aqui a chama do isqueiro para tirar os fiapos, os desfiados. E aí, nós vamos colar essa juta aí em volta da nossa caixinha. Vai pressionando bem, gente, a juta, tá? Vai apertando, que é para aquela parte de trás ali, que a gente deixou um pouquinho estufadinha, ela já entrar mais um pouquinho. Aqui, ó, finalizei, vou recortar bem rente. E agora, vamos seguir com os acabamentos. Vamos seguir com os nossos botõezinhos. Então, eu vou aplicar um aqui na parte de trás, que é para disfarçar aqui o acabamento, e os outros você vai colando aí aleatoriamente, tá bom? Para a limpeza das minhas peças, gente, eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço. Eu passo aqui a fita crepe, né, para tirar todos os fiapinhos, ainda mais se a gente trabalha com juta, costuma soltar muito fiapo. Depois eu venho com ferro de passar na temperatura 1, que é uma temperatura mais baixinha, vou passando em todo o feltro, que é para alinhar ele. E depois eu aplico um spray fixador de cabelo. O ideal é que seja aquele extra forte, que aí ajuda mais na fixação, tá certo? Então, essa caixinha, gente, aí uma sugestão de presente bem bacana, tá? Vocês podem dar com bombom, depois ela serve como porta-dinheiro, ela serve aí como porta-treco, né? Como clipes de papel, coisa de papelaria, uma peça bem bacana para você dar aí de presente. Essa tampinha, ela só vai encaixar com esse acabamento, tá? Nem pode empurrar muito ela para baixo para ela não descer direto, ela tem que ficar ali exatamente em cima do acabamento que nós colocamos ali nessa borda, tá certo? Se você quiser fazer sem esse acabamento, tem que aumentar um pouquinho essa base. Lembrando que você pode fazer só o girassol comum em vez de fazer ele com roxinho, tá certo? Aí aqui, ó, você finaliza prendendo a tag bem bonitinha.
Como eu disse, você pode dar recheada aí de bombons, fica um presente muito simpático. Espero que vocês gostem da peça. E chegamos ao final de mais uma aula, eu espero que vocês tenham gostado e se fizerem as peças, me marquem lá nas minhas redes sociais, pois eu amo ver os trabalhos feitos por vocês. Muito obrigada pela sua presença e eu espero vocês no próximo projeto. Tchau, tchau!